Estamos, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live para falar sobre saúde do homem. E eu estou aqui, vocês estão vendo, eu estou muito bem acompanhada, né? Dr. Marcelo, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Monique, a oportunidade, porque eu falo que a palavra é transformadora. Quando a gente toca uma vida, a gente pode mudá-la. É verdade. E alguém que escute o que a gente vai dizer hoje pode mudar seu destino. É verdade. Então eu acho que eu que agradeço. Imagina, gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer boas discussões aqui nessa noite. Certeza. Meu querido Marcos, muito obrigada de estar aqui conosco. Eu sei que a agenda do Marcos também, né? Esses profissionais incríveis aqui, obrigada. Psicólogo Marcos por estar aqui conosco. Boa noite, Monique. Eu que agradeço a oportunidade, né? Mais uma vez estar participando de um bate-papo bem legal. Acho que é um tema bem relevante, né? Para pensar em questão de saúde do homem, né? 2 homens, né? Isso, não podia ser melhor, né? E uma mediadora, né? O principal, né? Precisa de uma mediação. Obrigada, querido. E para fazer parte desse time aqui, dessa equipe na nossa conversa, no nosso Papo Psi de hoje, eu tenho aqui a honra de estar com o nosso estagiário da Ampliar, Maicon. Câmera aqui. Olá, gente, tudo bom com vocês? É uma honra estar participando desse momento, né? Discutir um tema que é muito pouco abordado, que é a saúde do homem. E é isso aí, gente. Vamos estar aí interagindo com vocês durante esse período. Espero que vocês aproveitem bem, tá? Obrigada, Maicon. Obrigada. Então, vocês estão vendo aqui que o time tá muito legal. A gente vai falar sobre saúde do homem. 3 homens aqui. Hoje eu realmente sou a mediadora nesse momento aqui. Muito legal. Vamos pensar aqui, vamos conversar com o Dr. Marcelo. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação também para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer mais uma vez ter você aqui, pela primeira vez aqui conosco no Instituto Ampliar. Conta pra gente assim um pouquinho na tua experiência, a tua formação, e como que você vê no teu trabalho, tanto na saúde pública como na saúde privada, essa questão da preocupação do homem com a sua saúde física. Hoje a gente se depara com números realmente assustadores, né? Então quando a gente cria meses ou datas ou eventos alusivos, como é o Outubro Rosa, como é o Novembro Azul, você faz uma retrospectiva e percebe que isso realmente funciona. Porque culturalmente a gente já melhorou bastante a questão do se cuidar, do se quem se gosta se cuida. Isso. Então isso a gente já melhorou bastante. Porque sempre foi assim, né? Mas ainda a gente corre atrás do prejuízo, infelizmente. Então são situações que favorecem realmente o diagnóstico. Quando a gente pensa, por exemplo, na minha área de atuação na especialidade, por exemplo, eu sou radio-oncologista. Eu já tenho 2 décadas, pelo menos, de oncologia. Então eu já vi se transformar a história da oncologia no nosso país. E já mudamos muito. Mas a gente ainda trata pacientes com diagnósticos tardios, com prognósticos bastante reservados ou prejudicados em função do diagnóstico que aconteceu tarde. E aí quando você vê números, como por exemplo, que no Paraná a gente espera que a gente tenha 450 casos novos de câncer a cada 100 mil habitantes, né? Só para 2019, então nós temos que em Cascavel nós vamos ter no mínimo 1.250 pacientes portadores de câncer. Só em Cascavel. E se a gente for transportar e levar isso para adiante, é muito pior a coisa. Né? Então daí a gente vê o impacto que isso leva também à saúde pública em função do número dessa casuística tão grande. Isso impacta desde o diagnóstico, da qualidade de vida dessas pessoas, da incapacidade que isso pode levar, como que isso repercute inclusive economicamente para o nosso país. Então assim, se a gente for ver, é muito grande essa esfera.
Ela toma uma dimensão que a gente realmente tem que fazer alguma coisa. Precisamos. Eu falo assim, que a gente pode ter câncer, mas a gente não precisa morrer de câncer. Isso. Você acredita que nessa questão específica, o homem está mais maduro com relação a buscar a prevenção e não só o tratamento quando já tem o diagnóstico? Sim, já melhoramos bastante, né? Mas ainda tem aquele paciente que ele só procura o atendimento quando ele sente dor. Enquanto não dói... Fala, não vou procurar que mexer com o que tá quieto. Exatamente. Se a gente procura, a gente acha. Essa frase é famosa. Não é assim, gente? Quando a intenção é justamente achar. Exatamente, porque achar, porque assim, se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, nas doenças oncológicas, nós temos as 3 que mais matam. Então, pulmão, estômago, próstata. Os homens, tá? São os 3 que mais matam. Só que o mais incidente é o câncer de próstata. Então isso significa que é uma doença que ela pode ser indolente ou ela pode ser tratada com mais facilidade. Depende do quê? De quando a gente faz esse diagnóstico. Então, os pacientes se curam do câncer de próstata quando eles se tratam em fases adequadas. Sim, olha que interessante. Então a gente está conversando aqui sobre isso, importantíssimo. Importantíssimo. E aí a gente pensa, e vamos passar a bola aqui para o colega, o psicólogo Marcos. Se temos essa visão da medicina, né, da prevenção, etc. Então a gente pode pensar que está muito mais relacionado ao comportamento, não é, Marcos? É que na verdade acho que a saúde mental não é diferente da saúde física, né? Eu falo assim que é muito mais tabu, existe muito mais tabu em relação à saúde mental, até porque não é visível. Isso. Né? Então, acho numa que, sociedade tão pragmática, né, de coisas tão concretas, né? Tem que ver pra mim, ver o que está acontecendo. Isso, né? isso. E a saúde emocional ela é nesse mesmo rumo, né? Eu falo assim que tem vários artigos, né? Eu estava estudando para mim falar. Eu falo assim que tem uma pesquisa, agora recentemente, em janeiro, né? Ela é uma pesquisa inglesa. 90% dos homens, de 700 mil homens pesquisados, eles negam o quadro emocional, né? Eles procuram, tipo assim, eles preferem falar que está com dor nas costas, preferem que está com dor no joelho, para evitar que está sofrendo de depressão, algum tipo de estado emocional, para não ser punido pela empresa, ou para não ser julgado pela própria família ou mesmo pela sociedade, né? Olha que cultura que nós ainda estamos. Quando a gente pensa que isso já ficou... até do auto-julgamento, né? Eu acho que é o pior de todos. É uma autocrítica, né? Porque às vezes ele se julga incapaz se ele admitir isso. Isso. Uma vulnerabilidade, uma fraqueza, né? Que não existe. Isso, exatamente. É que é construído, né? Eu assim que o machismo ele tá construído socialmente e hoje a gente está tentando desconstruir. Né? E acho que discussões como essa levam a gente a pensar uma desconstrução. Né? Que eu falo assim, quando a gente fala em saúde do homem, é quando o homem perdeu a perna. Né? A gente não quer isso, a gente quer na prevenção. Né? Eu acho que levar isso para as pessoas, eu vejo assim, até no consultório, né? Para um homem chegar no consultório psicólogo e falar assim, ó, tô mal, tô sofrendo com meus sentimentos, não tá legal, eu falo assim, ó, é muito mais difícil o trabalho depois, né? Pra entender, para tratar. E essa é uma questão, eu vejo isso também na minha prática clínica aqui. Por exemplo, de 10 pacientes, 8 são mulheres. Exatamente. É assim também. Isso. Acho que a gente ainda tem essa questão de... Como é um pouco mais psiquiátrico, tipo assim, vem mais homem também, mas por encaminhamento psiquiátrico. Um neurologista, outro médico encaminhando. Entendi. Né? Daí hoje vai ser bastante homem, mas por conta que o médico encaminhou. Entendi. Né? Tipo assim, então, ou seja, primeiro é a saúde física e a saúde mental ainda em detrimento. Meus queridos homens que estão aqui assistindo essa live, olha, nós temos 2 especialistas aqui dizendo: precisamos cuidar, os homens não estão vindo tanto, precisamos prevenir. Essa é a perspectiva se pensarmos na saúde física.
Em contrapartida, na saúde mental, diz ainda é menos, eles veem menos do que na saúde física. E mesmo na saúde física, essa demanda espontânea, ela é menor. Existe até um quadro a respeito do Novembro Azul, é uma mulher carregando o homem. Puxando. Exatamente. E se a gente for ver, é realmente isso que acontece, né? As mulheres, até por essa questão, da questão de ser cuidadora, né, que é próprio e tal, ela acaba levando o marido, ela acaba convencendo o companheiro a fazer, ou ao filho, ou ao sobrinho, a fazer um exame, a procurar, por exemplo, a UBS para fazer um exame de rotina. Né? Então, as mulheres têm um papel fundamental ainda, e elas são, vamos dizer assim, que elas são o primeiro empurrão. Ainda para a gente conseguir desmistificar tudo isso. O Novembro Azul, ele existe, né? Essa campanha é tão importante agora, mas é recente ainda. Mas dá de perceber o índice, ou essa questão mesmo dos números antes do Novembro Azul e depois do Novembro Azul, esse cuidado e essa procura do homem pela sua saúde física? Sim. Isso aí é uma das coisas que fizeram com que o próprio Ministério da Saúde incorporasse, incentivasse, isso foi justamente a mudança dos números. Né? Os números mostraram que a gente fez diagnósticos precoces, que as pessoas procuraram, porque você cria oportunidades. Então, por exemplo, aquele cidadão que ele trabalha em horário comercial, que é o horário que a unidade trabalha, por exemplo. Então você cria um momento que essa unidade vai trabalhar até as 10 horas da noite, ou vai abrir no final de semana, quer dizer... Vai possibilitar outras... Porque nós temos uma questão no nosso país que a gente percebe isso na atenção básica, na saúde pública, que é assim, que as empresas, elas ainda não veem de uma forma muito positiva a saída do funcionário para ir para um atendimento de saúde. Isso. O que é uma bobagem, que é justamente o contrário. Porque se ele cuida da saúde, ele não adoece. Vai faltar menos se ao ele trabalho. não adoece, ele não vai faltar, ele vai ter uma produtividade melhor. Exatamente. Né? Então, assim, é um ponto... Precisa mudar essa mentalidade. Eu falo, é aquilo lá, né? É o jogo da engrenagem, né? Mas algumas a gente tem que começar a mudar. Isso, com certeza. Por isso que eu acredito muito no poder da palavra, isso que a gente estava falando, né? Então, essa questão desse movimento mesmo de psicoeducação, de ter ambiente, de ter espaço, a gente falar, nós precisamos conversar, nós precisamos falar, e a gente precisa falar de doença enquanto nós estamos sãos. A gente precisa falar de saúde, de prevenção, de qualidade de vida, enquanto a gente tem tempo para isso. É que eu falo assim que nós, o homem, a cultura, né, ele ser o cuidador, né? O provedor, assim. Ele era o dinheiro, era a saúde, era a obrigação do homem. Né? E agora a gente percebe que o homem ele se sente fragilizado da mesma forma, né? Que eu falo assim, que tem aquelas famosas falas, né, que o homem não chora, o homem não pode demonstrar sentimentos. Então, são falas que foram deixando ser o sujeito mais responsável, com mais responsabilidade, né? Mais ainda. Mais responsabilidade e que, querendo ou não, hoje, quando ele não consegue suprir tudo essa necessidade cultural que é exigida, ele entra em conflito, né? E, tipo assim, a mulher, eu falo assim, olha a diferença da mulher, né? Vai no ginecologista 3 em 3 meses, né? Pra fazer um exame de próstata é um sofrimento uma vez na vida. E essa é uma habilidade de autocuidado, né? Que isso na comportamental a gente fala que é treino, né? Isso precisa ser treinado. Então, tipo assim, desde na primeira infância, né? De cuidar do seu corpo, de cuidar das suas emoções, cuidar dos seus sentimentos, cuidar da fala, né? Que é importante que o homem, ele também consiga relatar, né? Fazem que às vezes parecia que a maioria tem um déficit na comunicação, né? Tem uma vergonha de falar essa habilidade social ali, né? Isso, bem fragilizado, é um medo de falar, né? De se expor. E isso traz um adoecimento tanto psíquico quanto físico, né? Querendo não, talvez inicia pelo psíquico e daqui a pouco está lá no físico, pela dificuldade de relatar sobre esse sofrimento. Sabe que você falando isso, Marcos, eu pensando aqui agora, eu como tanatóloga, pensando no luto desse homem,
quando você trouxe essa questão da gente pensar o quanto que as mulheres buscam mais o tratamento físico, o tratamento psicoterapêutico, estético, tudo. A mulher está sempre em busca porque ela é autorizada socialmente para fazer isso. Então, se a gente pensar na questão do homem, existe essa dificuldade, essa fragilidade, porque todas as cobranças, primeiro que o próprio homem muitas vezes não se permite, mas não é um luto desautorizado. Nem sempre ele vai ter espaços em que ele possa mostrar certa fragilidade ou vulnerabilidade, ou até os próprios sentimentos, de uma maneira em que ele não seja julgado. Tem aquela frase bem famosa, né? Se a boca não fala, o corpo fala, né? Então acho que isso ele precisa levar em consideração. Né, que os homens eles precisam se conscientizar, né, a família oferecer a rede de apoio também, né, que não adianta ele ter motivação, vontade de ir e a família ser uma punidora, né? Né, e acho que isso é necessário que a família sensibilize, né? Acho que é super importante. Um contexto de saúde, né? Esse contexto, aceitar também que, né, homens, mulheres, todos nós adoecemos. Sim. E a importância de cuidar disso. Então, mas assim, o que eu acredito é que, por exemplo, que as novas gerações, elas estão melhores, né? Vamos dizer assim, esse engessamento, né? Porque assim, elas foram emocionalmente engessadas. Isso. Então, de certa forma, a gente já está transmitindo algo diferente para os nossos descendentes. A gente já viu que então, isso não é legal. A gente já está tentando corrigir isso, né? Mas assim, mesmo que a gente faça isso, a questão é nós mesmos, né? Então eu acho que assim, as próximas gerações isso vai estar muito melhor. Eu também acredito nisso. A questão da exposição, a questão de falar, a questão do se expor mesmo, enquanto ser humano, né? Enquanto emoção, enquanto... Isso. Precisamos continuar caminhando nessa linha. É o que eu procurar ajuda, né? Fazem que hoje, até tem umas propagandas que passam na televisão, quando passa até de programa de dentista, né? Que eu que a gente para ir no dentista ia só para arrancar o dente. Isso! Antigamente, não era? Inacessível, difícil. Eu tinha dor de dente, eu arrancava. Nossa, mas vai arrancar, podia só tratar e continuar com o dente, né? E acho que essa cultura a gente está desconstruindo até do acesso, até a pessoa ter acesso à saúde, né? Ela ter que conseguir, tipo assim, qual lugar que eu vou procurar. Né? E acho que o Novembro Azul traz, tipo assim, várias campanhas que, tipo, vamos lá, o BS vai ficar até as 10 da noite, vai no centro X para ter tal tipo de tratamento. Né? Perfeito. E acho que isso é importante a gente sempre desmistificar, né? Ainda mais quando a gente é professor, né? Sim, precisa... todos nós aqui, docentes, universitários, né? A importância da gente falar sobre isso. Né? E eu sempre falo assim, nós somos promovedores da saúde, então a gente precisa ser o quê? Ser o exemplo, né? Eu preciso mostrar que eu vou, né, exigir dos meus alunos. Sempre falo assim, vamos se cuidar. Se quer oferecer saúde, você precisa se cuidar. Não é querendo não, a gente fala às vezes... Começando em casa. Exatamente. Perfeito. Tão interessante isso, esse teu ponto de vista que você trouxe, falando da campanha, do Novembro Azul, né, também dessa acessibilidade, por exemplo, que o Sistema Único de Saúde oferece, de abrir a unidade básica de saúde em horários diferenciados. E aí a gente pensa no protagonismo do sujeito, a importância disso, porque quando nós nos responsabilizamos pela nossa saúde, as coisas são muito diferentes. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Vamos, porque se vocês deixarem, a gente vai aqui no papo, né? Vamos ouvir aí. A primeira é uma dúvida própria, né? Eu acho que o homem ele está muito ainda estigmatizado com a questão da busca, né, de autoajuda e prevenção. Percebe-se que a prevenção do homem relacionada à saúde é muito tardia, né? As mulheres elas começam desde novas, e por que o homem não? Né? No país estima-se que a partir de 2020 cerca de 1 em cada 6 homens tenham câncer de próstata. Eu acho que existe um estigma muito grande por trás desse processo, por estar envolvido com a próstata, uma região ali íntima, né? A própria questão do exame. Exatamente. Eu queria que o doutor pontuasse a respeito do próprio exame, do preventivo, né?
Hoje, assim, o diagnóstico, por exemplo, das doenças de próstata, elas estão ligadas, primeiro, a sintomas que a pessoa vai apresentar, né? Desconforto pabilar, diminuição de jato miccional, às vezes presença de sangue na urina ou no esperma, né? Então são sinais que podem já ser indicativos de uma doença presente. Só que esses mesmos sintomas também podem estar presentes em doenças benignas. Por isso que o importante é assim, sentir alguma coisa, procurar o seu médico. Né? Independente disso, assim, a gente tem como forma de rastreio geral a dosagem do PSA. Funciona, tá? Só que ele funciona para quem? Para quem faz regularmente. Tá? Então aquele cidadão que ele faz um exame de PSA hoje, deixa passar 3, 4 anos para fazer de novo, ele não vai ter um sucesso, mas assim, para você rastrear uma população... o que é PSA? É uma proteína que a próstata produz. Tá? E no caso dos tumores, eles produzem mais, então aumenta essa proteína no sangue e a gente faz essa dosagem, né? Tanto que as pessoas, até popularmente, têm um número, eles falam que até 4 está tudo bem, que está normal. Não necessariamente, porque assim, como esse PSA aumenta de um ano para outro, já é indicativo do problema. Então, às vezes eu posso ter o PSA de 2, mas se o meu PSA do ano anterior foi de meio, alguma coisa eu tenho que investigar, porque essa próstata pode estar doente sim. Olha só. Aí tem a questão do exame físico, né, do toque retal. Então, o toque retal, por que ele existe? Porque tem uma porção da próstata que a única coisa que separa ela do meio externo é a parede do reto, tá? Que é uma mucosa. Então, quando você faz o toque, você consegue observar o tamanho dessa próstata, a consistência, se ela tem nódulos ou não. Então, você já consegue fazer um diagnóstico morfológico dessa próstata também. E hoje a gente vai muito além, né? Hoje a gente tem a ressonância multiparamétrica, quer dizer, tem N outros recursos que vão associados à história do paciente, aos exames laboratoriais. Então a gente tem que pensar no seguinte, no contexto, no contudo. Né? Então não é uma coisa só. Exatamente. Né? E aquilo, a gente tem que pensar que não é uma próstata, é um paciente que tem uma próstata que está doente. Porque a gente percebe que quando a gente recebe esse paciente, e é um diagnóstico que sim, choca. É um diagnóstico sim, que rompe. E é um diagnóstico que adoece, às vezes, uma família inteira. É um luto, né? Então, você não tem como trabalhar só a próstata desse paciente, você vai ter que atender esse indivíduo. Né? Inclusive, hoje, o tratamento oncológico, e cada vez mais, ele vai ser mais e mais individualizado. A gente até tem um estudo que a gente fez, a gente vai publicar, inclusive, você vai ver, junto com o pessoal da Faculdade de Medicina, e a gente fez uma incidência, mas assim, diretamente ligada ao paciente oncológico em tratamento de radioquimioterapia com episódios depressivos. Olha! E o resultado foi surpreendente, porque assim, o que a gente está querendo comparar é que a gente assim, tem uma situação extremamente humanizada. Né? Isso. E como isso impactou nos pacientes que não têm, os pacientes que se sentem acolhidos, que se sentem bem, que são valorizados, que são estimulados e a gente tenta transmitir uma ideia positiva de evolução, eles evoluem melhor emocionalmente durante todo o tratamento. Então a gente impacta muito na qualidade de vida desse paciente. Né? E esse trabalho deixa muito claro isso. Que bacana, tem que publicar. Não é justamente essa questão da pessoa se sentir acolhida, da pessoa se sentir aceita, o quanto que isso vai impactar na saúde mental e na saúde, e consequentemente na saúde física. Sim, eu falo assim que qualquer diagnóstico causa impacto, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de como falar, de como orientar, assim, que dar diagnóstico qualquer pessoa dá. Né? Eu falo assim, mas o que eu faço com o diagnóstico, o que eu oriento sobre aquele diagnóstico? Né? Eu falo assim que
quando vem até caso de depressão severa, o psiquiatra manda, a gente vai trabalhar o que é a depressão em si, né? Vai explicar os passos que ela pode se encaminhar e como que ele pode se recuperar. Né? Acho que no paciente oncológico é a mesma forma, ele está assim, mas não quer dizer que ele que é só um, o trágico, né? Isso, um Nasceu atestado de óbito. óbito, isso. Né? Que eu acho que o diagnóstico ele causa esse impacto, né? Vai, fragiliza. Esse rompimento, essa quebra, né? E acho que isso tem que ter cuidado, né? Essa sensibilidade, ela é necessária, ela precisa ser necessária, né? Não é como se fosse dar um nome para um boi, né? Isso, só dar um nome, não. Né? O paciente não pode ser mais um número. Exatamente. Eu acho que acabou essa época. Acabou. Eu acho tão bonito, tem dessas frases que a gente vê por aí nas mídias, né? O paciente, ele não é só o teu paciente, ele é o amor de alguém, Sim. ele é filho de alguém, ele é pai de alguém, ele é irmão de alguém, Isso. é uma pessoa. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho, é tão importante. Minha outra pergunta. Sim. Bom, os homens eles vivem em média 7,3 anos a menos que as mulheres. Isso está relacionado a vários fatores, inclusive o próprio cuidado para com a vida, né? E eu queria justamente pontuar esse lado, né? Esse lado psicológico da questão do suicídio. Homens cometem em média o dobro de suicídio que as mulheres. Só que relacionado à prevenção, a tentativa é um número muito baixo. Relacionado a ele se expor, a própria questão da proteção, da preocupação que ele tem com a vida, né? Isso é um tabu para um homem chegar e falar, exacerbar isso, por exemplo, para os amigos, né? Eu queria que vocês comentassem desse aspecto aí. Então, acho que esse é um dado muito legal, que tipo assim, a cada 10 tentativas de suicídio, 7 são homens. E assim, eficácia. Isso, né? que consegue, que fazem consegue. de fato. Mas tem esse mesmo estudo explica porque o homem, pela dificuldade dele ter de falar sobre os sentimentos, ele pensa mais na forma de executar o ato, né? Então, esse estudo é muito legal, que ele fala nessa forma, tipo assim, o quanto que o homem precisa melhorar essa questão de verbalizar o que ele está sentindo, né? Eu falo assim que o comportamento nem sempre é verbalizado. O comportamento, eu falo assim que a família precisa estar atenta também, que às vezes o comportamento é ficar silencioso, ou falo assim, o homem ser agressivo demais, né? O homem não era usar o álcool como estratégia de fuga, né? Que fazem que o homem ele busca sempre estratégias de válvula de escape, né? E ele começa a ter certos comportamentos que ele não tinha, né? E isso já é um sinal psicológico também que ele está precisando de ajuda. E acho importante a gente pensar nessa estratégia, tipo, opa, calma lá, se eu tô vendo meu amigo desta forma, em todos os dias no bar, e não se fala, não se abre, né? O título não se abre, acho importante a gente chegar, não o porquê que você não fala, né? É tentar pensar, olha, estou aqui, se precisar de ajuda, estou aqui. O eu estou aqui já funciona muita coisa, né? Com certeza. Não é falar, com toda certeza. não é julgar, não é nada. Isso. Esse acolhimento. Isso, eu estou aqui, se precisar, estou aqui. Isso. Né? E porque justamente esse estigma do homem ser porque é um estigma, é algo, é um tabu, enfim, mas essa questão assim de ser o provedor ou de não poder demonstrar muitos os afetos e os sentimentos acaba limitando muito essa habilidade social de lidar com os afetos. E até a masculinidade, né? Tipo assim, eu preciso ser macho, né? O que é o ser macho hoje, né? Porque como se isso não fosse ser masculino, né? Exatamente. Tem, nesse mesmo estudo, ele diz sobre as doenças transmissíveis, né? Que, tipo assim, que o homem tem mais predisposição a ter doenças, né, de HIV, por conta, quando ele usa a camisinha, o preservativo, ele se sente incomodado e isso não é coisa de macho. Então, tipo, como se fosse um tabu. Isso ainda existe? Assim, você percebe na tua prática clínica? Olha, eu acho que esse tabu. A gente precisaria fazer um dia. Isso, uma live só pra gente falar porque disso. Os números são tão assustadores hoje. Eu vi uma pesquisa que o tanto que cresceu os não, está índices. descontrolado. E assim, não é uma coisa que está acontecendo, por exemplo, só com o público jovem, não. Nós estamos todas as faixas etárias e está assim, está gritante realmente e está
É muito problemático. sério, Assim, eu muito acho que nos próximos anos nós vamos viver aí o resultado dessa epidemia. Que pena, é uma pena. E não é por falta de orientação, de informação, de conhecimento, como poderíamos pensar há algumas décadas, alguma geração anterior. Né? Essa questão mesmo da falta de autocuidado, de autopreservação, né? Porque assim, é como o cigarro, por exemplo. Antes uma pessoa Sim. fumava, mas não tinha uma ideia do mal que aquilo fazia. Hoje, quando você pega o cigarro, tá no máximo do cigarro que ele faz. Então você não pode dizer que você não sabe o que você está fazendo. Isso. Então é a mesma coisa. Quando esses jovens principalmente vão, é incrível como eles estão despreocupados, como eles se sentem acima disso. Inacessíveis, são impermeáveis à doença O prazer imediata, né? Essa necessidade de buscar uma sensação de prazer imediata, né? Sem avaliar os riscos. Um baixo limite de frustração. Que a gente busca o tempo todo sensação de prazer, né? Acionar o nosso sistema de recompensa. E isso, A qualquer preço. exatamente, não avalia os riscos, né? Sim. E acho que é essa juventude que a gente precisa cuidar, né? Porque que hoje eles estão procurando mais, mas também são mais vulneráveis também. Eu sinto que o público, os jovens, está muito mais vulnerável por conta de buscar esse prazer de Porque assim, o autoconhecimento. conhecimento eles têm, o que eles têm que fazer eles sabem, mas não fazem. É uma coisa que não é Que vai precisar aquilo que nós falávamos aqui no início, essa questão do protagonismo e da própria responsabilização por si, pela sua saúde, pelo seu corpo, pelas suas escolhas. Gente linda, vocês acreditam que quase já deu nosso horário aqui, nosso papo tá muito bom. Nós temos mais questões aí, Michael. Nós temos pessoas participando aqui conosco na nossa live. Um beijo para todos vocês, obrigada. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, eu sei que tá todo mundo aí conectado, né? Um beijo para todos. Isso aí, não temos perguntas até o Ok. momento. Tem bastante gente acompanhando a gente. Ai, Muito que legal. Muito legal. pessoas que acompanharam. Que bacana, legal. Gente, então acho que a gente já vai finalizando nossa ideia aqui, nosso recado, né? Mais uma vez eu agradeço imensamente, obrigada, meu querido, por você estar aqui. Eu sei da sua agenda, né, e toda a correria, mas eu agradeço, obrigada, meu querido, obrigada por estar aqui. Foi muito valioso tudo que você trouxe, todas as informações. Eu tenho certeza que ajudou muito. Obrigado a você aí. Estou à disposição. Obrigada, que delícia. Michael, meu querido, aqui nos bastidores. Michael, Muito obrigada. obrigado. Foi excelente essa conversa, muito esclarecedora, né? E eu tenho mais uma dúvida Pra fechar, vamos lá. Quando começar a prevenção, né? A gente se fala muito em prevenção, em saúde do homem, em saúde tanto física como psicológica. Quando começar? Temos uma idade? Desde quando nasce. Ótimo, concordamos com isso, os três concordam com isso. É mais ou menos isso. É antes dele, na gestação já começa a prevenção. Ótimo. E acho que a prevenção ela tem que ser inicial, desde o nascimento da vida, acho que precisa e manter, né? Iniciar a gente inicia, o problema é a gente manter essa sequência, essa frequência do cuidado, né? Eu falo assim que, eu fui lá no passado, estava tudo bem, agora 2 anos eu passo sem ir no médico, né? Acho que isso tem que ser desconstruído, né? Eu falo assim que acho que é como se a gente fala assim, o carro passa ano em ano, uma revisão. Isso. Qual que é a diferença de nós? Né? Precisa passar por uma revisão também 6 em 6 meses, eu prefiro, né? Odontológica, física, no médico, no psicólogo. Não, é aquilo, ter a ideia bem clara de que prevenção não precisa ter sintomas. Exatamente. A gente previne antes dos sintomas aparecerem. Então eu não preciso sentir nada para ter que procurar um médico ou algum tipo de ajuda. Eu acho que assim, anualmente todo mundo deveria fazer uma avaliação. Eu acho que para cada idade, para cada atividade, para cada momento da nossa vida, nós vamos ter procedimentos específicos. Sim. Né? Mas anualmente eu acho que a gente tem que fazer. Perfeito. Ótimo. Perfeito.
Vocês estão mais do que convidados para voltar, já são aqui parceiros da Ampliar. Gente linda, muito obrigada a vocês aqui, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo carinho. E até o próximo Papo Psi. Até lá!